Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre essas pessoas aqui, ó. De quem, na verdade, é a culpa, de certo modo, por essas pessoas estarem aí sendo enjauladas. Essa que é a realidade. Eu, em especial, isso aqui vai ser um vídeo bem complicado, bem duro de fazer. Essa aqui é a realidade, mas eu vou ter que falar, tá? Tem outras coisas aqui que a gente pode trazer mais para poder falar para vocês, mas eu quero falar aqui sobre isso aqui, ó. Chega a 86 o número de condenados pelo 8 de janeiro aí no Supremo Tribunal Federal. Confira a lista e as penas aí impostas pelo tribunal. A condenação aí para os envolvidos na depredação e na tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito variam entre 3 anos e 17 anos de prisão, tá? E aqui é um duro e, de certo modo, recado aos bolsonaristas, em especial quem acredita no Bolsonaro. Mas vamos lá. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Já mencionei que sem essas matérias, nenhuma sociedade subsistiria. Nenhuma sociedade existe sem o direito, tá? Essa que é a realidade. Então, a gente fala aqui sobre direito. E em especial, hoje eu quero falar sobre essa situação aqui, ó, sobre a vida dessas pessoas. E aí você vai falar, pô, você vai dar uma de advogado de defesa dessas pessoas? Não. Em especial porque eu não quero ficar aqui fazendo defesa de quem há 3 anos, não, há 1 ano e meio venho falando nesse canal, né, de uma maneira mais constante, dizendo para não seguir o Bolsonaro. Essas pessoas aqui, de certo modo, eu vou falar aqui mais sobre a situação dessas pessoas, só você vendo, né, que você não tem noção de como essas pessoas estavam lá diante do juiz, da juíza. Os caras estavam literalmente acabados, literalmente derrotados, tá? E aí você vai saber o porquê. Bem, falando assim de uma maneira rápida, de uma maneira grosseira, de uma maneira assim, só mais, né, rápida mesmo, falando sobre a situação, você sabe que, de certo modo, né, antes da gente chegar na condenação desse pessoal aí, o pessoal literalmente acabado, tá? Em especial você vê o povo pobre, né, envolvido nessa situação e indo pra jaula. Enfim, mas vamos lá. Você sabe que o Bolsonaro, de certo modo, foi presidente do Brasil, essa é que é a realidade, e aí acabou perdendo, e sabia que ia perder as eleições, e em razão disso, né, não tendo uma outra opção, não queria sair do poder porque já tinha outras situações da qual, de certo modo, ele estava aí, como é que eu posso mencionar para você, envolvidos em supostos crimes, e se ele saísse, ele seria preso. Então, não queria sair de qualquer jeito. Aí, criou-se uma expectativa de, quem sabe, permanecer no poder e como? Através disso daqui, ó, do golpe, tá? Ele sozinho não teria força suficiente para poder, de certo modo, implantar um golpe ou implantar qualquer tentativa, porque seria barrado e seria preso. Aí ele decidiu do nada não, né? Ele decidiu, essa aqui é a realidade, supostamente permanecer no poder e teria que dar um golpe. Precisaria de uma quantidade de pessoas de massa e encontrou essas pessoas aí que foram na do Bolsonaro. Depois você vai chegar, você vai, né? Você vai conseguir chegar onde eu quero mostrar a realidade para você. Mas enfim. Então, essas pessoas foram para lá, para o 8 de janeiro, não deu certo e não ia dar, essa que é a realidade. Tá um Brasil literalmente dividido, enfim, não ia dar certo mesmo, tá? Foi contido e essas pessoas foram para jaula. O Bolsonaro, em um determinado momento, como diz o pessoal, capou o gato. Simplesmente, ó, pulou fora, foi para os Estados Unidos. E essas pessoas de lá foram detidas, né, literalmente, naquele mesmo dia lá, pelo menos uma grande parte delas. E agora veio-se o resultado. Eu não trouxe o vídeo aqui, desse pessoal ainda não trouxe o vídeo desse povo lá diante da audiência, né? E enfim, e interrogatório, mas a coisa ficou muito complicada. E aí eu pergunto, o que o Bolsonaro fez para poder mudar a vida dessas pessoas? Uma grande parte dessas pessoas aqui só teve um que era morador em situação de rua, que esse foi preso lá, que chegou lá e disse que estava lá porque estava por curiosidade, e esse aí foi, né, solto. Nem mesmo assim ficou 11 meses lá, preso, né? E ele foi solto, inocentado, então o ministro não viu que ele tinha cometido crime. Agora os outros são 3 anos aí, 3 anos, 4, 5, 8 anos, 9, 10, 11, 12, 15 anos de jaula. O cara tinha uma mulher, ou a mulher tinha um homem, enfim, né? Tinha um companheiro, tinha uma companheira,
tinha filho, tinha filhas, né? Sogro, sogra, enfim, o cara tinha uma vida. Aí ele simplesmente decidiu ir por aquela ideia lá, supostamente do Bolsonaro, e agora eles estão enjaulados lá. Essa que é a realidade, enjaulados literalmente, né? Qualquer recurso é um recurso diferenciado, recurso extraordinário lá para o STF, salvo engano, tá? Para quem tá lá no STF, enfim. É muito caro, os advogados aí nas peças, os caras cobram um valor absurdo, significativo. Esse pessoal provavelmente não vai sair de lá por tão cedo, e a pergunta que fica é de quem é a culpa, né? E geralmente a gente aponta para uma pessoa que na teoria é o Bolsonaro, na minha visão, tá? E a culpa é de quem? Do Bolsonaro. Tá, e a pergunta aqui é, ele que causou todo esse problema, pelo menos uma grande parte desse problema, e por que é que até agora ele está sendo omisso, vendo essas pessoas, né, grande parte delas, sendo condenadas, literalmente, a 15 anos de prisão. Literalmente, o cara que tá lá com 45 anos, condenado a 15 anos. Cara, tem gente lá que tá com 60 anos de idade, condenado a 17 anos de prisão. E aí eu não vejo o Bolsonaro se manifestando em favor desse pessoal. Não vejo, já que o Bolsonaro... E aí é um vídeo aqui que... É um vídeo que realmente ele impacta mesmo, me choca, é chocante. Literalmente. Mas não tem uma outra opção. Eu tenho que falar aqui porque às vezes eu vejo... não, porque é uma mentira, que não sei... Eu fico assim, tá... É uma mentira porque que o Bolsonaro não se manifesta e não tá fazendo nada pra poder tirar aquele pessoal de lá da jaula. Aí você vai falar assim, pô, Cláudio, mas... Você quer um canal de esquerda? Como é que você tá falando isso? Não, tô falando que é a realidade. Por que que ele não falou? Porque a gente já vinha alertando aqui, mas por que que o Bolsonaro não falou? Gente, ó, saiam daí. Saiam das ruas. Saiam daí de Brasília. E agora, porque, gente, assim, eu ainda não trouxe, nem sei se vou trazer o vídeo aqui, porque é um vídeo de um outro rapaz aí que ele emplacou isso, mas é, assim, realmente interessante. Você vê literalmente as pessoas acabadas lá na frente do juiz lá, e não tem jeito, não tem. Eu vejo o pessoal soltando umas histórias. Não, porque eu adentrei o ambiente, porque não tinha outra opção, helicóptero jogando bomba, e juiz não quer nem saber. E a pergunta que fica é: se o Bolsonaro é tão valente, é tão top, é tão isso, por que não ajuda esse pessoal? E aí você vai falar, pô, aí você vai falar de novo. Pô, Claudio, mas aqui não é um canal de esquerda, que história é? Não, tô falando porque, né, com relação às pessoas. A galera que acreditou nele. Aí você vai falar, tá, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Que o país acreditou no Bolsonaro. E quem acredita no Bolsonaro tem o mesmo rumo de que essas pessoas aqui, ó, tá? Tem o mesmo rumo. Não só do Bolsonaro, mas de uma certa parte da direita e da extrema direita. É isso, tá? Praticamente coloca as pessoas para poder, né, seguir um caminho, e o resultado é condenação. Quando não é uma condenação na justiça, é uma condenação na economia, é uma condenação na saúde, dentre outras, na educação e dentre outras situações. Então, um verdadeiro desrespeito, pelo menos ao meu modo de ver, desses parlamentares de extrema direita que não fazem nada para poder salvar ou pelo menos ajudar aquele. Pelo contrário, ainda digo mais. Esse pessoal como Nicolas Ferreira, Geyer, aquela outra Zambé, eu não vou nem falar o nome daquela senhora, e dentre outros o próprio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos, esse pessoal deveria ter alertado. E dizem que amigo é aquele que diz o que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. E no dia que eles adentraram lá, marcharam para Brasília, você vê como os caras são literalmente traíras. Viram que estavam em frente aí às ruas, não falaram nada, e aí vem dizer assim, por que você não fala do Nicolas? Porque Deus colocou. Deus colocou como? O que esse cara tem feito como representante cristão? Nada. Então, enfim, eu não vou nem falar desse cara aqui mais para mim não perder o raciocínio aqui. Mas é isso que eu quero dizer. A extrema-direita e a direita aqui no Brasil, né, elas conduzem o pessoal geralmente para isso aqui, ó, tá? Quando não é uma condenação, de certo modo, na justiça, de modo geral, é uma condenação na economia, é uma condenação na segurança, é uma condenação na saúde, e vai conduzindo o povo para a jaula. E o mais difícil, o mais duro em tudo isso, é que você tenta alertar e aparece pessoas para poder falar, não, mas não é assim, isso é uma mentira. Tem até um comentário aí no outro vídeo, é fake news. Que fake news? Isso aqui é fake news? Essas pessoas sendo condenadas lá praticamente, né, a 16, 17 anos de prisão. Sabe o que é 17 anos de prisão?
sabendo que o responsável por isso aí, ou pelo menos o Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, e dentre outros, poderiam ter alertado, gente, não vão para as ruas. Isso é um crime. Ter esse tipo de atitude é um crime, vocês serão presos. Não, simplesmente deixam ir. E aí o resultado é esse aqui, ó. É que vocês não viram, né? Tem até, eu não vou comentar o nome do canal do rapaz, porque eu não sei se gosta, enfim, é meio complicado. Mas tem, você vê as sentenças que os juízes estão lá, de certo modo, imputando aquele pessoal. É um negócio, assim, assustador. E principalmente, assim, identificado. Eu não vou nem dar mais detalhe aqui, mas é isso. E aí? Quem é o culpado de tudo isso? Cadê o Nicolas Ferreira, que teve 1,5 milhão de votos? Fez o que com a responsabilidade dele para com esse pessoal? Então, gente, ó, realmente, os caras estão condenados lá, né? Tá aqui, ó, tá aí, tá a bagaceira aí, sentença lá. Você vê cada coisa bizarra, né? Que é um negócio assim, né? Fora do comum. Né? É um que tá lá para poder defender o cara, mas tá defendendo mais o Bolsonaro do que o próprio cara que ele, né, foi contratado para poder defender. Então, é cada coisa, sabe? E eu fico assim preocupado porque, de certo modo, isso mostra como é uma parte dos políticos brasileiros. Essa aqui é a realidade, tá? E eu vou repetir isso daqui, ó, tá? Quando eles não condenam, não conseguem uma... E os políticos de extrema direita, os políticos, né? Esses políticos aí. Quando eles não condenam a população, né? Não levam aí a esse ponto de tomar uma cana de 12 anos. Gente que nunca teve problema com a justiça, de modo geral, né? Agora estão lá enjaulados sem saber o porquê, né? Sem saber o porquê não, que sabem o porquê, né? Mas enfim, tá lá. Então, isso mostra um pouco, né, em resumo, enfim, né, resumindo, isso mostra um pouco, né, como é que é uma parte da política brasileira, né, pelo menos dos políticos brasileiros, o como eles amam o país, enjaulando, de certo modo, pelo menos permitindo, porque você tem a obrigação, você tem o dever de falar. Não vem com essa, tem gente que nunca ouviu falar em Thomas Hobbes, Maquiavel, Rousseau, isso aí eu entendo. Né? Quem foi o pai da ciência política, o cara não vai saber. Mas o Nicolas Ferreira, não sei se sabe, né? Mas enfim, deve saber. Tem por obrigação de saber. E ele tem por obrigação de alertar esse pessoal, ó, gente, ó, tá indo aí, mas de certo modo vai gerar um problema muito grande para vocês. E eu não vou conseguir ajudá-los. Entende como é que é? Então, assim, o que eu fico é uma situação assim que preocupa, cara. O nível o nível de conhecimento político de uma parte da população brasileira é um negócio assim absurdo. E é por isso que, de certo modo, você, né, percebe que muitas vezes muitos projetos bons não conseguem ser aprovados por conta disso. O povo não sabe votar, não conhece a história política, não conhece nada, e bota pessoas lá como Nicolas Ferreira, Carluxo e Companhia Limitada e fica aí, ó. Tá? Quando eles não conseguem esse problema aí, ó, que é gigantesco, tá? De condenação aí de 5, 10, 15 anos, eles condenam, né? Condenam a saúde, condenam a educação e assim vai. Agora, eu espero que você que está no vídeo até aqui, se você está no vídeo até aqui é porque provavelmente você tem um grande conhecimento político, essa é a realidade, parabéns por isso. Mas uma parte da população brasileira, ela precisa de certo modo acordar, né, para saber, né, de certo modo, em quem votar, porque fica complicado, né? E o problema de tudo isso, desse povo aqui, ó, que eles levam eles levam, né, são conduzidos ao prejuízo e levam uma parte do Brasil junto. Essa que é a realidade. Ou no período do Bolsonaro, sofreu só eles. Não sofreu só eles. A gasolina aumentou, foi para quase 9, 10 contas em alguns lugares do Brasil, foi para todo mundo. O arroz chegou a quase 70 contas aí, foi para todo mundo. Então, assim, é realmente lamentável, né? Essa que é a realidade, o que uma parte da povo, né, o conhecimento do povo político, um conhecimento político que o pessoal tem. É bem pequeno e, de certo modo, você vê que é, assim, uma situação, assim, lamentável. E aí se você não sabia por que a educação, por que a saúde, por que a economia do Brasil patinam, né? Você tá sabendo agora. É justamente por isso. O pessoal, né, tem, de certo modo, aí manejado com facilidade, induzido, eles são induzidos, né, ao erro constantemente. E o pior de tudo isso, você vai falar para um bolsonarista que ele tá errado nesse raciocínio,
ele quer te agredir verbalmente, que tem uns que trocam a ideia. Aqui do canal tem um Janilson, que é bolsonarista, ele fala assim e tal, mas ele dá para você dialogar, mas uma grande parte não dá para você dialogar. Você vai falar que tá errado aquilo, ele parte para cima de você e aí fica inviável a conversa. E, né, é complicado conversar com pessoas assim, que não conseguem, né, debater ali sem agredir. E aqui, ó, o resultado é esse, tá? O resultado é essa lástima aqui. Enfim, gente, ó, como é que eu posso dizer pra vocês? Isso é um vídeo assim, porque eu tô vendo o pessoal ser condenado aí. E são condenações assim, são penas altas e merecidas. Merecidas, né? Porque o Brasil poderia estar num verdadeiro fiasco agora com o Bolsonaro, se tivesse dado certo. Mas graças a Deus que não deu. Ó, é isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral por você ter assistido o vídeo até aqui. E comenta aí se acha que o Bolsonaro... Perdão. Vocês acham que o Bolsonaro tem responsabilidade nisso aí? É culpado? Sim ou não? Na minha visão, ele é um verdadeiro... um dos... Assim... ele tem uma grande responsabilidade nisso, nessas pessoas estarem lá condenadas, porque se no dia primeiro não precisava nem passar a faixa pro Lula, tá? Se ele vai e fala assim, olha, o que aconteceu é o seguinte, gente, perdemos a eleição, vamos voltar para 2026, sei lá para quando, enfim, e ponto, acabou. Saiam das ruas, voltem para casa, mas ele não reconheceu isso. E aí deixou o pessoal, mas enfim, né? Esse é o resultado quando você segue pessoas ruins. O Bolsonaro é um cara. Vai falar, pô, Claudio, você não deveria falar isso. Não deveria, mas eu não tô aqui para poder ficar mentindo para as pessoas. O Bolsonaro é um cara ruim e quem vai por ele, pelo mesmo caminho que ele indica, geralmente se dá muito mal, tá? E aí você fala assim, com base em quê? Bem, os caras lá do exército lá que seguiram o caminho dele, para onde foram? Quando ele era, enfim. Então, é isso, pessoal, uma situação extremamente complicada e, né, quem seguiu ele tá lá, né? Quem seguiu o Bolsonaro de modo radical tá lá. Agora, só para que isso é mais assim um bate-papo, enfim. Aí eu te falo, o Nicolas Ferreira tá preso lá? Ele tá lá na Papuda? O Guy, ele tá lá na Papuda? O Bolsonaro vai pra jaula, provavelmente. Mas ele tá lá? Quem tava, de certo modo, incentivando, pilhando o pessoal, botando pilha, tá lá, preso? Não tá. Então, enfim, quem ouviu ele, o Bolsonaro, aí acabou se dando aí, tendo esse prejuízo. Eu, particularmente, acho que ele é literalmente responsável, né, por uma grande parte das coisas que aconteceram aí de ruins de ruim, né, com essas pessoas. Não sei você, mas eu acho que ele é literalmente responsável. Acho não, na minha opinião, eu tenho certeza que ele é responsável por o que está acontecendo lá. E o pessoal nem dinheiro para poder pagar advogado para poder, de certo modo, tentar se defender, não tem. O pior é que diante de uma situação dessa daí, meu, olha, como é que o cara vai... Como é que você vai explicar lá, fazendo no direito civil, né, contestação, mas enfim, direito penal, como é que você vai explicar para o juiz tentar fazer uma defesa desse tipo? E aí? Como é que você vai apresentar o quê lá? Vai apresentar essa condenação lá de 17 anos que o juiz vai simplesmente imputar lá e aí, ó, enfim, tomou um prejuízo terrível, né? Porque foi induzido ao erro. Enfim, ó, gente, ó, é isso. Obrigado aí pela força. Comenta aí o que você acha de tudo isso.